Vamos tentar novamente. Que eu fiz o teste lá com ele e tava funcionando parcialmente. Vamos ver agora aqui e esperar ele entrar. Deixa eu tentar agora. Eu mandei o convite pro seu Edmilson. Eu enviei, agora só tem que aceitar. Vai aparecer embaixo o convite na. Aí só aceita. Tá aparecendo que tá aguardando. Enquanto o pessoal entra. Oi, Cici. Tô aguardando, eu enviei o convite para ele. Ele tá com um probleminha de configuração. Oi, Aline. Bom dia. Pra ver. Oi, Drica. Saudade. Eu vou mandar novamente pro seu Edmilson. Vê se agora pega. Saudade, Drica. Preciso falar com você depois, viu? Te mandar uma mensagem no Zap depois. Bom dia, Aline. A gente está com um probleminha de que o professor Edmilson está aparecendo no Instagram dele que ele não consegue acessar. E eu fiz um teste com ele pelo WhatsApp, funcionou a câmera de vídeo, tudo. Só que pelo Instagram dele tá dando algum problema, alguma interferência que não tá funcionando. Aí ele viu a configuração lá, tá tudo ok. Vamos aguardar para ver se como é que fica essa carinha ali. Oi, Josué. Eu vou acabar chamando um de vocês aqui. Tá parecendo que ele não consegue participar. Vou acabar chamando um de vocês aqui ao vivo para a gente conversar aqui, viu, gente? Para não perder. Não é nem realidade não perder. É as pessoas que estão aqui, né? Como a Aline já participou, né? Aí vamos ver, de repente a Drica, de repente o Josué entra ao vivo aí comigo para a gente conversar. Porque o professor Edmilson está com algum probleminha no Instagram dele. O Instagram tem umas coisas que às vezes eles bloqueiam a pessoa, não consegue. Vários relatos já de amigos que eu tentei ajudar, que de maneira alguma eles não conseguiram, na realidade era o Instagram que tinha bloqueado. Não tem problema, minha amiga. Eu penteei esse cabelo pro lado e boto uma blusa. Não tem problema, não. Então, pois é, Aline, eu não sei. Ele, a princípio, entrou pelo computador dele. E aí eu falei que pelo computador não funciona, né? E aí ele entrou pelo celular, aparece que eu envio o convite para ele. Em alguns momentos aparece que ele está ok e outros aparece que não. Agora eu vou enviar novamente para ele. E eu não sei, a outra alternativa. Oi, doutora Núbia. Ele não está conseguindo, o Instagram dele não tá dando que não pode, aí eu envio, não completa. Não sei o que está acontecendo. Mas. Pronto, Ai, Elaine. agora! Ê! Coração Conseguiu, não foi? feliz! Que bom! Obrigado, Elaine. Desculpa aí Não,
a nossa falha é que eu estava tentando entrar pelo notebook e não estava conseguindo. Não, Tá? Pedir acontece. desculpas também aos nossos convidados, tá? Pelo imprevisto. Tecnologia é tecnologia, né? A gente tem que estar sempre à frente do nosso tempo. Eu quero agradecer a você o convite para participar dessa sua live sobre o tema de recursos hídricos, tá? Agradecer a cada um de vocês que estão nos assistindo. Como nós já perdemos algum tempo, não foi, Elaine? Eu gostaria até de adiantar um pouco. Eu vou me apresentar aqui e, na medida em que forem surgindo as perguntas, a gente vai respondendo, certo? O nosso tema é uso e reuso da água em ambientes urbanos para fins agrícolas e residenciais. É um tema bastante interessante, principalmente quando nós estamos tratando do assunto na maior bacia hidrográfica do planeta, né? Então nós temos aqui água em abundância. E quando você vai falar de reuso para fins agrícolas e residenciais numa região onde chove em média 2.500 milímetros por dia, isso pode soar até um pouco esquisito. É como se diz lá, talvez vocês tenham água em excesso. Por quê? Porque geralmente quem faz reuso são as regiões onde tem uma certa dificuldade de recursos hídricos, não é? Então, qual a necessidade da gente fazer reuso aqui na região norte, ou no Brasil como um todo, né? Isso nós vamos tentar ver se a gente consegue explicar no decorrer da nossa live, certo? Para quem não me conhece, sou o professor Edmilson, sou professor de IFAM, sou engenheiro agrônomo, sou mestre pelo INPA, em Agricultura Tropical, e ministro das disciplinas de topografia, irrigação e drenagem, construções rurais e hidrografia e gestão de recursos hídricos no IFAM Campus Zona Leste. Tá? Participo de alguns projetos de pesquisa, um inclusive é com a Elaine, né, que a Elaine é doutoranda do CLIAMB, e como ela trabalha com a qualidade do ar, ela melhor do que ninguém pode falar mais ou menos do que ela está trabalhando, mas eu já trabalhei algum tempo como analista de recursos hídricos para o governo do estado de Pernambuco. Então eu tenho uma certa experiência com relação a águas superficiais e subterrâneas. Eu era fiscal de recursos hídricos. E tenho também alguma experiência com projetos de irrigação localizada, que é onde a gente utiliza a água de forma bem eficiente. Então tenho vários projetos. Meu currículo está atualizado, não está turbinado. Tudo que tem lá é verdade. Tá certo? Então, é mais ou menos isso que eu queria falar para vocês. Quando a gente fala de reuso, nós estamos fazendo uma intervenção no ciclo hidrológico, não é isso? Então, você usa, reusa, aproveita, né? E para falar de reuso para fins agrícolas e residenciais, geralmente a gente trata desse assunto mais em áreas urbanas, né? E mais na tentativa de tentar resolver um problema histórico, que talvez a grande maioria das cidades tem um problema chamado planejamento, né? E nós não temos planejamento no que se refere a saneamento básico. Aí quando você fala saneamento básico, você tem que pegar aqueles 3 pilares, né? Que é o fornecimento de água, coleta e destinação, tratamento do esgoto, né? E coleta e tratamento de resíduos sólidos, que são os lixos, né? Então, para a gente tentar começar a dar um andamento à nossa live, eu geralmente, quando eu começo na disciplina topografia, como ministro no IFAM, eu digo aos alunos o seguinte: olha, quando vocês se quiserem ser aprovados em topografia, vocês têm que responder apenas 3 perguntas. Onde estamos, de onde viemos e para onde vamos. Se você conseguir responder essas 3 perguntas, Acho que travou. Ah, foi. temos um probleminha, não foi? Tá. Então era mais ou menos aquilo. Se você conseguir responder essas 3 perguntas, onde estou, de onde vou e para onde venho, de onde vem para onde vou, você consegue se dar muito bem.
Com relação a recursos hídricos, geralmente eu faço a pergunta, o que temos? Temos água, mas essa água tem em quantidade e em qualidade, né? De onde vem essa água? Qual é a fonte? É um poço artesiano? É uma água que vem do sistema de tratamento da concessionária? É uma água que você retira do seu poço artesiano, né? Então, e a principal pergunta, para onde vai essa água depois do uso? Tem algum aproveitamento? Ela vai direto ou ela vai direto para o esgoto? Ou existe na sua região algum serviço de coleta e tratamento de esgoto? Na maioria das grandes cidades não tem, certo? E nem por isso nós podemos deixar de cumprir a nossa parte. Até porque para você reusar, você precisa saber qual é o custo pelo tratamento da água, né? E geralmente a questão de reuso está mais associada às regiões onde existe uma escassez de recursos hídricos. Na nossa região, na região norte, por exemplo, nós não temos escassez. Possivelmente nós deveremos ter problemas com qualidade de água. Quantidade, nem tanto, certo? E aí se faz necessária a questão do reuso, né? E aí, num desses trabalhos que você está participando, que é a questão do reuso para recarga de aquífero, não é isso? Um dos projetos que você está trabalhando com o Márcio, não é isso? Isso. Então, é uma possibilidade. E tem o reuso para fins agrícolas. Para fins agrícolas, nós podemos trabalhar essa situação em residências, mas para isso é preciso que haja uma mudança de mentalidade com relação a isso. Eu vou dizer pela experiência que eu tive. Quando eu cheguei aqui em Manaus há 10 anos, a casa onde eu fui residir, ela não tinha quintal, ele era todo impermeabilizado, né? Porque as pessoas têm a falsa impressão de acreditar que folha de planta suja quintal. Não é verdade, né? Então, e a primeira coisa que fazem quando adquirem uma residência é retirar todas as árvores e impermeabilizar. E sair lavando a calçada, o quintal com a mangueira, né? Não sabe que isso aí gera um problema seríssimo, até de conforto. Porque quando você retira as árvores, você aumenta a temperatura, você reduz a velocidade de infiltração de água no solo, né? Aumenta a velocidade de infiltração no asfalto e, consequentemente, você vai gerar problemas de inundação nas partes mais baixas, né? Então, a primeira providência que nós tomamos foi exatamente retirar a impermeabilização e fazer os jardins. Fazer um acesso com gramas, cobograma, né, que é um pavimento que ele, além de embelezar, ele absorve água, né? Isso aí, com isso você conseguiu resolver dois problemas. O primeiro, o problema de aquecimento, porque como a casa era voltada para o poente, você recebia todo o sol da tarde, e consequentemente refletia o calor. Com a adoção dessa prática, aí você já reduz a temperatura dentro de casa, além, é claro, de você embelezar, né? Com flores, pode produzir ervas medicinais, pode produzir hortaliças, uma série de coisas. Fora ainda uma ressalva, né, professor Edmilson, a temperatura do ambiente, né? Um ambiente que tem... Você, nitidamente, ontem eu tive uma experiência, eu estava na cidade de Manaus, aí quando eu cheguei ali naquela área do aeroporto, você já sente outro clima, você já sente o ar mais frio, verdade, né? Então, fora que você traz isso para sua casa, né? Fica mais arejado, a temperatura fica uma temperatura mais, em palavras mais grossas, mais gostosa, né? O clima fica mais gostoso. É verdade. Então, Elaine, partindo por essa ótica, além do reuso, você precisa de algumas técnicas com aproveitamento de água de chuva, né? As construções atuais, hoje, a maioria dos grandes projetos arquitetônicos, até em edifícios, ele já prevê as coberturas com telhado verde. Isso faz com que o telhado absorva a água
ela vai reduzir o tempo de infiltração e escoamento, claro, né? E esse telhado ele pode ser aproveitado para plantio de hortaliças, plantio de flores, né? São várias terapias que estão sendo utilizadas com relação a isso. E Manaus não pode ser diferente, porque aqui em Manaus nós não temos grandes parques, né? Mas nós podemos fazer o nosso ambiente em casa, Sim, né? com No seu certeza. sítio, né? Então, se você tem essa condição, você já consegue melhorar um pouco a sua qualidade de vida. Tá? Quando eu falo de reuso de água para fins residenciais, aqui em Manaus nós não temos essa prática ainda, mas por uma questão de excesso de água que nós temos. Se tivéssemos escassez, talvez nós dessemos mais valor, né? A prática do reuso era muito mais colocada. Acho que travou novamente o vídeo dele. É alguma interferência que deve estar dando. Mas ele já retorna, gente. Oi. Oi, Elaine, Oi. tivemos mais um probleminha, né? Ah, Mas faz parte, tecnologia é assim mesmo, né? A gente e ao tem que vivo, conviver com ela. então? E ao vivo, verdade. Então, como eu estava te falando, a maioria dos países que trabalham com reuso de água, eles o fazem porque eles têm escassez, tem problema seja na precipitação, seja de qualquer forma. Tá? E aqui nós não temos essa prática porque nós não temos escassez de água, nós temos excesso. Possivelmente, como eu falei logo no começo, nós possamos ter problemas com qualidade de água, não em quantidade. O professor, acho que é o professor Rolim que está ao vivo aqui, né? Paulo. Professor Rolim, Deixa eu ver Acho o que professor, ele não estava tentando acessar. acho que ele conseguiu. Aí ele botou, seria interessante implantar um projeto desse no IFAM. Com certeza, eu acho que o senhor já tem projetos desse tipo no IFAM, né, professor? Algum planejamento? Travou novamente. Pronto? Isso. Vamos lá. Deixa eu fechar a line aqui. Ele comentou que seria, eu falei, não sei se o senhor não escutou, que seria interessante implantar um projeto desse no IFAM. Eu acho que o senhor já tem coisas desse tipo, né? Desse projeto de... Temos. Nós trabalhamos lá com aproveitamento de água da chuva. Tá, a internet... A Melina falou, né, Melina, que a internet está ruim aqui também, então... Mas a gente vai fazendo, é assim mesmo. Ao vivo tem dessas coisas. O importante é não desistir. Nós temos um projeto de aproveitamento de água da chuva para a produção de hortaliças, né? Mas nós não trabalhamos com reuso efetivamente, porque um dos projetos que nós vamos tentar implementar é com o reuso, tratar o esgoto do Instituto para tentar ver se a gente utiliza na agricultura. Sim. Certo? Eu tive a oportunidade de fazer um trabalho desse no interior de Pernambuco, com o pessoal da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Nós trabalhávamos com reuso de esgoto doméstico tratado e produzíamos girassol, uma série de algodão, uma série de plantas e os resultados eles foram bastante promissores. Ele colocou aqui na realidade, o professor Rolim, que sugere aproveitar as águas já usadas do reuso. Sim, eu acho que essas águas já usadas no sistema de ciclagem, de irrigação, né, e manutenção até... muitas vezes a gente usa na nossa casa aquela água para lavar o pátio, né? A água da máquina. Isso. Essas águas é uma água que é muito mais fácil para você fazer um trabalho, fácil assim, entre aspas, para você estar usando para esse mesmo sistema, né? Que são os considerados, não são usos nobres. Isso. Né? Mas você pode utilizar, como você mesmo falou, para lavagem de pátio, né? Utilizar no vaso sanitário também. Isso. Né? Então, tudo isso aí, no final, você
tem uma economia de custo, do valor da sua conta de água bastante interessante, né? O problema aqui é que nós não temos sistema de coleta de esgoto. Na grande maioria das cidades praticamente não tem, né? E recentemente foi lançado o Marco de Saneamento Básico, não sei se todo mundo acho que deve ter acompanhado, que é o projeto de lei, deixa eu ver aqui, eu estava até acompanhando isso. O novo Marco de Saneamento Básico foi lançado bem agora, dia 24/6, o projeto de lei 4162 de 2019. Certo? Ele que vai dar as diretrizes para toda a parte de saneamento. Quando você fala saneamento, você vem coleta, tratamento, distribuição, resíduos sólidos, tudo isso. E quem vai estar tratando desse assunto é a Agência Nacional de Água. Ela é quem vai dar as diretrizes, né? Então, ninguém melhor do que a Agência Nacional de Água para poder tratar de um assunto como esse, que seria água e saneamento. Que é uma Então, coisa o que a gente... que é uma coisa que o nosso país ainda não respeita ainda, né? Eu espero que com a agência, a ANA, a Agência Nacional de Águas, agora, com essa lei, essas diretrizes, passem a respeitar e os governos, e o municipal, estadual e federal comecem a implantar isso. Porque os grandes problemas, até de saúde pública, né, está relacionado à falta de saneamento, né? Saneamento básico, né? Então, esse é um grande problema que a gente até já falou em outras lives aqui, o quanto que o governo gasta em saúde e eles poderiam estar tendo uma redução drasticamente quando se trabalhasse essa questão básica, né, de saneamento. Apesar que o custo inicial para se adequar a essa realidade seria um custo alto, mas ao longo prazo, esse custo-benefício seria excelente, né? Sim, sem dúvida. Você precisa ter um ponto de partida. Tanto é que esse marco, ele está previsto até 2033 para ser implementado, né? Então, você já tem um problema seríssimo, né? Porque, por exemplo, quando você vai projetar um bairro, alguma coisa, você já projeta a parte de saneamento e coleta, você já tem um custo diferente. Você chegar numa cidade hoje, você tem que abrir todas as ruas, passar a tubulação, coletar, então é um custo enorme, né? Então, mas é melhor partir agora do que não partir nunca. Sim, com certeza. Né? Então, se você não sai agora, a gente está sabendo que estamos atrasados já, mas mesmo assim vamos partir. Se a gente não fizer, vai continuar cada vez mais difícil. Tem um levantamento que diz que para cada R$1 investido em saneamento, você economiza 4 em saúde pública. Né? Então, como é um investimento que ele não é visível, né? O saneamento ele é subterrâneo, o político não consegue mostrar que foi eu que fiz esse saneamento aqui, foi eu que fiz. Cadê? Não estou vendo, né? Não é feito uma ponte, um estádio de futebol, tudo isso. Então, isso aí é visível, né? Então, é por isso que os políticos eles não dão muito interesse. Isso não dá voto. É uma moeda de troca que eles querem na realidade, né? E essa moeda de troca não é a curto prazo que eles vão ter. Então, ele não é interessante, porque o tempo de um político é curto, né? Então, eles querem logo na hora. O do político é curto, o nosso não, né? Nós, enquanto pesquisadores, enquanto professores, a nossa obrigação é essa, colocar na cabeça dos nossos alunos e da população a necessidade de se fazer. Sim, a necessidade de se usar, de reusar, de começar a fazer. Não interessa quando vai terminar, mas é preciso que tenha um start. Exatamente. Né? Então, essa é a nossa missão enquanto educadores, enquanto pesquisadores na área de recursos hídricos. Né? E quando você fala de reuso, é mais difícil ainda. Se o uso, você já tem uma certa dificuldade, até na educação mesmo, de como utilizar a água, o reuso, então, é mais complicado ainda. Né? E o reuso do esgoto, mais ainda. Né? Agora, o esgoto é uma fonte muito rica de nutrientes. Né? Se ele for um esgoto doméstico tratado, é pura matéria orgânica. Você que trabalha com química, você sabe disso. Eu não posso trabalhar, talvez, resíduos industriais, né? Tem alguns resíduos químicos que talvez não sejam absorvidos pelo ambiente. Mas o resíduo orgânico, o resíduo de esgoto, o efluente, é fantástico. Para a agricultura, não tem melhor. Né? A maioria dos países que tem escassez de água trabalha com isso. Israel, inclusive, eu li recentemente que
um dos países que estão trabalhando o reuso do esgoto para fins potáveis é a capital da Namíbia, né? Então você imagina por que eles estão fazendo isso. Porque a escassez lá é muito, muito grande, né? E fora Eu de tive a ter um oportunidade... solo infértil, né? O solo dele não é muito fértil, então isso Bem, né, eu é um tive... excelente fertilizante, né? Os países da África ele tem um problema muito sério com relação à precipitação, né? A maioria são climas áridos e semiáridos, né? Então você tem uma evaporação maior do que a precipitação. Então o balanço hídrico nunca é favorável. Além disso, as chuvas elas não são regulares. Eu tive a oportunidade de visitar Cabo Verde. E lá eles têm uma precipitação anual de 150 milímetros ano. Veja bem, 150 milímetros ano. 150 milímetros equivale a 150 litros de água por metro quadrado. Isso durante um ano. E isso apenas em 2 meses do ano. Choveu 2 meses, 150 milímetros, tchau. Então, quais são as obras de infraestrutura lá? Aproveitamento de água de chuva, reuso de água, barragens subterrâneas, tudo isso são técnicas que você pode utilizar quando existe a escassez. Na nossa situação, hoje que nós estamos trabalhando com excesso de água, digamos assim, que não é excesso, né? É um ciclo, então ele vai... nós podemos melhorar as nossas práticas, né? Seja de você fazer um quintalzinho com uma horta, com um jardim, né? Ou então você tem um terreno impermeabilizado, você retira aquela impermeabilização, faz uma horta, faz um jardim, você vai ver que já vai ter uma certa melhora. Ou então você tem um telhado que é uma laje impermeável, você pode utilizar essa laje para produzir alimentos, né? Então, e nós temos vários exemplos aqui em Manaus, por exemplo, nós temos vários exemplos de aproveitamento assim também. Eu acho que deve ser professora lá do IFAM, a Ana Paula, ela colocou bem assim. Seria interessante que os alunos do curso de paisagismo, um projeto de jardim, aproveitando recursos que possa ser aproveitado. Ela colocou aqui. Sim, é o que eu estava falando para vocês. O curso de paisagismo lá do IFAM, ele é bem avançado, ele tem a coordenação do curso é muito atuante. Ele é coordenado pela professora Rafaela, e ela realmente se interessa bastante pelo assunto. Agora, os projetos atuais, todos eles estão ligados à sustentabilidade. E um das linhas que eles estão atuando é exatamente nos telhados verdes, nos jardins suspensos, né? Isso aí, eu poderia até dizer, até as construções já estão se adequando para o reuso de água de chuva, aproveitamento de água de chuva, né? Vários prédios em São Paulo tiveram que reverter, ou então se reinventar na última crise de recursos hídricos que teve lá em São Paulo, né? Então, para você tentar aproveitar ou reduzir a sua taxa de água, eles tiveram que refazer todo o direcionamento da água da chuva para poder aproveitar, né? E isso, consequentemente, reduziu o colapso. Né? Mas, como eu estava falando, o curso de paisagismo lá do IFAM, eles têm alguns projetos, os professores têm alguns projetos exatamente para isso. O próprio IFAM, como você conhece, ele está numa área, talvez a mais arborizada que tem aqui em Manaus, né? Ele está numa área vermelha, mas nós conseguimos ainda manter 150 hectares de mata. E né? tem Lá nós temos a lá, nascente. Né? E tem árvore lá centenárias, né? Centenário, verdade. Nós temos a nascente do Igarapé do 40, que fica dentro do campus, né? E onde nós estamos fazendo nosso projeto de pesquisa. E é mais ou menos por aí. Essa é a ideia mesmo. O professor, acho que é Henry, né? O nome dele, colocou assim: existe alguma obra que seja de referência no reuso de água no Brasil? O senhor pode falar sobre isso? Existe, sim, existe. Se você pegar, por exemplo, se você entrar no site da Universidade Federal Rural de Pernambuco, nós temos pesquisadores excelentes na área de recursos hídricos, na Federal também de Pernambuco. E lá tem o curso de agronomia, tem um curso de engenharia agrícola, engenharia ambiental. Eles estão trabalhando
fortemente no sertão pernambucano com reuso. Eles estão fazendo as estações de tratamento e estão reutilizando na agricultura. Certo? Então, você pode entrar na área de pesquisa da UFRPE, na área de recursos hídricos, que você vai ter um link bastante interessante. Outra sugestão é você entrar no Instituto Águas Sustentáveis, que é bastante interessante, eles têm publicações excelentes nessa área, e é formada por uma equipe multidisciplinar de pesquisadores bem renomados, né? Tem também o site da ANA, como sugestão. Tudo que você quer saber sobre recursos hídricos, as leis, os atlas, tudo isso você vai encontrar no site da ANA. É muito simples. A doutora Núbia colocou aqui uma coisa que a gente está conversando e falando, e que é bem interessante. Quando a gente falou de reuso de água contaminada, realmente, né, tratar essa água contaminada e fazer a dispersão, né, realmente, no caso que a gente tem uma área de um polo industrial, né, e de uma área que também está em grande expansão, né, ali na região norte, né, que já está passando já até da barreira já de residências, onde já estão próximo à área do lixão, né, o famoso lixão, e ali a nossa água subterrânea já está bem contaminada. Então, para fazer o reuso, realmente é um desafio. Apesar de as pessoas não terem essa preocupação ainda na nossa cidade, e achar que nós estamos na maior bacia hidrográfica e não é interessante fazer isso. Eu espero que essa mente que as pessoas ainda têm sobre isso mude. Porque não é porque nós estamos numa maior bacia hidrográfica, que a gente tem um aquífero ao pé do chão, né, que isso não seja um problema a ser enfrentado futuramente, né? A gente já sabe que tem estudos que tudo isso pode estar bem ameaçado, né? Eu espero que as pessoas não esperem chegar a esse ponto, que já comecem agora, nesses trabalhos que a Ana tem fazendo, e nós, pesquisadores, também apresentando, né? E que essa realidade seja modificada. Né? E apesar de ter todo esse tratamento, a maior bacia, a doutora Núbia também colocou aqui, que nem todo mundo chega a água na casa das pessoas, né? Na região central da cidade, a gente já tem ainda, né? Para chegar a isso, mas em áreas mais distantes, algumas pessoas, a gente já falou em outras lives, que elas foram postos irregulares, não têm acompanhamento, né? Acabam, às vezes, transformando as cacimbas e, ao mesmo tempo, tendo o esgoto da sua casa, né, bem próximo. Então, tudo isso é um problema, né, que realmente tem que ser acompanhado pelos órgãos públicos. É um problema ambiental, isso. É um problema ambiental e de saúde pública, né? Exatamente. Porque a maioria das doenças, elas são de veiculação hídrica, né? Diarreia, essas coisas todas, então é mais em função de água não tratada, né? Porque às vezes as pessoas furam um buraco no terreno e acham que é poço. Na realidade não é um poço, você está tirando água do lençol superficial, né? Não está no aquífero, né? Então, dependendo do tipo de solo, e você tem uma fossa séptica próxima, a possibilidade de contaminação por coliformes fecais é muito grande. Exatamente. Né? E a grande maioria dos poços que são furados aqui não são poços profundos, não são poços regulamentares. Então, o problema de saúde pública é grande, é enorme. Ela colocou aqui, lembre-se das grandes secas e da grande biodiversidade que necessitam de muita água. É porque tudo está relacionado à ciclagem, né? Então, verdade. A floresta, ao desmatamento, o ecossistema. Então, a gente sabe que na live que a gente participou, a live anterior, que foi com a Aline, que a gente falou sobre o processo de evapotranspiração, a ciclagem disso, a função da floresta, né, para estar contribuindo para essa ciclagem e levando água. A gente já viu casos extremos em São Paulo que ficou faltando lá, né? Eles dependem do reservatório e dessa ciclagem, né, que é levada da Amazônia para lá. Então, assim, entender que todo esse processo, né, ambiental, né, é fundamental para a vida,
E a água, que a gente tanto está falando aqui, é fundamental. A gente fala de vários quesitos. Fala da meteorologia, fala da parte dos fitoplânctons, mas tudo está ligado, né? E quando a gente vai falar de tudo isso, quem é o principal objetivo e vilão disso tudo? A água. Né? Então, realmente, Verdade. o uso e o reuso dela, de uma forma, eu acho que talvez o senhor possa até estar dando uma sugestão, porque que na realidade, aqui na nossa região, eu só acho que as pessoas deveriam respeitar isso, né? Ter essa preocupação de uso e reuso, já que o que o senhor falaria assim que impactaria as pessoas? Gente, vocês têm água em abundância, mas é isso que vocês têm que pensar em reusar a água. Tem um fator, Elaine, que ele consegue. A água é um fator limitante a qualquer atividade do planeta. Ela é essencial, inclusive, à vida. Tá certo? Mas tem um fator que ele consegue ser mais limitante que a água. É o fator econômico. Quando eu era pesquisador lá da Secretaria de Recursos Hídricos, o governo de Pernambuco, ele pedia às equipes de pesquisa que fosse fazer um levantamento de como fazer para levar água para aquele povoado. Certo? Aí nós íamos estudar, olha, você vai gastar tantos R$ 1.000 para botar água aqui. Eles olha, não tem condições, é inviável. Ou seja, você pode levar água, mas é economicamente inviável. Tá certo? A água é limitante, mas o fator econômico ele consegue ser mais limitante ainda. Agora, você pode educar, já que você não consegue educar o povo com amor, você educa com a dor. Então, você vai cobrar o preço justo da água. Quando você paga o preço justo, você não desperdiça. Entendeu? Se um metro cúbico de água é R$ 1.000, se você reutilizar e tiver um desconto na sua conta de 20%, você vai economizar 200, tá certo? Para isso você precisa estimular, tá? Se o governo não estimular, só taxar, você não vai ter. O que vai acontecer? Você vai ter o que acontece hoje no Brasil. Mais de 45% das águas são provenientes de furtos. Então, as perdas concessionárias de distribuição de água, 45% é furto. Então, se você furta a água, você está penalizando eu que não furto. Entendeu? Porque na planilha de custo da concessionária, ele vai dizer, ó, vou ter uma perda de 45%. Alguém vai ter que pagar. E quem paga, quem está pagando corretamente. Exatamente. Entendeu? É mais ou menos por aí. A questão é mais educação, não é outra coisa não. Eu Certo? tenho. Agora, o problema no Brasil, Elaine, é que as leis elas são feitas para punir. Pô, se você não fizer isso, vai acontecer isso. Se não fizer isso, vai acontecer isso. Se você fizer diferente, se você estimular o cidadão a agir corretamente, talvez seja diferente. Diga, olha, a lei é o seguinte, você vai receber 1.000 litros de água por mês. Se você não gastar tudo, você vai ter um desconto. Então, se você reutilizar, você vai ter 2 descontos. Entendeu? Eu, É mais eu, ou menos por aí. eu concordo plenamente com esse seu ponto de vista. Na realidade, eu tenho até alguns projetos pessoais relacionados a isso, tá? Só que o senhor sabe quando projeto envolve parcerias, envolve valores, mas exatamente projetos que dizem exatamente isso. A contrapartida, o bônus. A Contrapartida. gente sempre paga e, não, sim, a gente tem que pagar, mas as pessoas não veem que o outro lado da moeda, como você falou. Uma das coisas que eu já até tenho na Alemanha e em vários outros países, eu vou falar agora aqui, mas em outro momento eu falo sobre esses projetos, que é uma coisa de realmente maior, que se as pessoas fossem estimuladas dessa forma, como eu falo até em relação a lixo, né? Vamos supor, as pessoas jogam lixo na rua, mas se as pessoas dissessem assim para um cidadão, meu amigo, em vez de você jogar sua garrafa PET, em vez de jogar aquele lixo composto orgânico, vamos pesar aqui na balança, vamos ver o que tu tem aqui, vamos dar um desconto na tua água de luz, na conta de luz, na tua conta de água, vamos em centavos. As pessoas iam começar a ter essa consciência, entendeu? Ia ter interesse, porque é economia, é econômico, vai mexer no bolso, vai mexer na economia do Estado, entendeu? As empresas de ponta que fabricam, elas iam começar a também sentir a contrapartida,
né? Mas eu também acho que isso é um trabalho com a formiguinha que a gente precisa começar a pensar e Sim. estimular e instigar as Eu já pessoas a trabalho, pensar eu dessa já maneira. trabalho com irrigação já há bastante tempo, Elaine. Então, uma das preocupações nossas é com o uso eficiente da água na agricultura. A agricultura, apesar de ser o suporte econômico do país, o agronegócio, fazer esse suporte, mas é também o setor que mais utiliza água. 70% da água é utilizada pelo setor agrícola. Então, se você consegue utilizar de forma eficiente, você vai ter uma produtividade maior. Né? E os sistemas de irrigação hoje, eles estão voltados exatamente para isso. Consumo mínimo de água. Consumo só o ótimo. Só aquilo que a planta pode absorver. Né? Então, essa é uma das finalidades do nosso trabalho enquanto pesquisador, enquanto professor. A outra coisa que eu achei bastante interessante é a chamada water footprint, a pegada hídrica. E tem uma observação interessante, como você colocar 74 litros de água em um copo de 250 ml. Aí quando você começa a fazer essas perguntas, como colocar 74 litros de água em um copo de 250 ml, é o seguinte, para você produzir 250 ml de cerveja, você gasta 74 litros de água. Né? A mesma coisa é quando você toma água e lava o copo, porque tomou a água, você toma um copo de água e gasta 4 copos de água para lavar um copo. Então, essas pegadas hídricas têm que ser, essas perguntas têm que ser feitas já nas séries iniciais, entendeu? Porque a partir daí as crianças elas já vão crescer com aquela mentalidade de dizer não vou fazer isso porque gasta, não vou lavar carro com torneira aberta porque gasta, né? Vou utilizar, vou reutilizar, né? Então, se você não tem uma mentalidade dessa forma, você tem problema. Exatamente, é porque Outro dia teve é a base, né? uma vez eu fiz uma viagem de Rio Preto da Eva até Manaus, e aqui e acolá a gente viu uma latinha de cerveja refrigerante na beira da estrada. Muitas vezes nós pegamos pessoas jogando mesmo. Nós contamos 700 latinhas de cerveja de um lado só da pista, tá? Rio Preto da Eva até Manaus são 80 quilômetros. Isso já faz algum tempo, né? E aí outro dia perguntando para um colega meu, mas se a gente não jogar o lixo fora, nós não vamos dar trabalho para a gari. Eu digo, essa sua mentalidade para você, que é um cara que se considera inteligente, não faz sentido, né, meu amigo? Você poderia evitar o trabalho dessa pessoa. Essa pessoa poderia estar se preparando para outra coisa, em vez de estar coletando lixo. Né? É mais ou menos por aí. Esse tipo de pensamento, e ó, eu vou confessar para o senhor, não muita gente pensa dessa forma, viu? É verdade. Então, é mais ou menos isso. O uso e o reuso, para você reusar, você precisa saber primeiro usar, né? Você precisa também ter o custo, né? De quanto custa a sua água. Ela vem de um poço artesiano, ela vem da concessionária, é de um poço artificial, né? Então, tudo isso a gente precisa. E eu acho que é uma tendência natural. As grandes cidades, elas tendem a ter problemas hídricos por escassez, não por excesso. E as que têm excesso vão ter problemas de qualidade. Vai ter muita água, mas não vai ter qualidade. Professor Edmilson, nesse processo de irrigação que o senhor faz, né, em pequena escala, eu sei que o senhor tem, eu até lhe falei já que eu quero um pezinho de girassol. Tá certo. Nesse processo que o senhor faz, assim, o senhor já em algum momento, só para falar para eles como curiosidade para quem está participando aqui, mais ou menos, quanto de água o senhor, assim, de uma área que o senhor fez uma plantação e o senhor controlou esse reuso de água, quanto mais ou menos foi de litro nesse processo que o senhor fez para uma plantação de quantos metros quadrados? Tá. Nós temos lá no IFAM uma estufa que ela tem 144 metros quadrados. Certo? Quando o aluno estagiário, o próprio aluno mesmo, do curso normal, chega na estação, a primeira coisa que nós apresentamos para eles é o pluviômetro.
Pluviômetro é aquele instrumento que mede a precipitação pluviométrica, que mede a chuva. E a partir daí, você já vai saber quanto foi que choveu, quanto foi que esse seu telhado ele pode captar de água. Ora, 1 milímetro equivale a 1 litro de água por metro quadrado. Se chover 1 milímetro nessa minha cobertura, eu posso recolher 144 litros de água. Tá? Mas só saber quanto choveu não é suficiente. Eu preciso saber o quanto evaporou. Tá? E o quanto a planta requer de água. Tá? Porque não adianta você simplesmente molhar o solo. A planta não vai absorver tudo. Então, você só vai oferecer à planta aquilo que ela realmente tem necessidade de absorver. Uhum. Geralmente eu pergunto, olha, você consegue tomar 1 litro de água por dia? Uhum. Consegue. E 20 litros você consegue? Não. A planta é a mesma coisa. A planta ela tem as fases, são chamados coeficientes de cultivo. A plantinha, quando ela está pequenininha, ela absorve pouca água. Mas a partir do momento que ela vai crescendo, vai desenvolvendo frutos, a demanda hídrica dela também vai aumentando. Né? E para isso é que existe a nossa estação de irrigação e drenagem do IPHAN. Para mostrar aos alunos que a água ela tem que ser ofertada de forma racional. Uhum. Professor, uma curiosidade E agora. cada cultura ela tem uma demanda hídrica. Sim. Por exemplo, uma das plantas que mais consome água é o tomate, milho, né? Mas cada cultura tem uma demanda hídrica. Tem cultura, inclusive, que não há necessidade de tanta água. Ela já está adaptada para áreas com pouca água. Ai, meu Deus. Uma dúvida aqui para o senhor Edmilson. Na realidade, um questionamento. Uhum. Que ficou um pouco escuro. Quanto mais essa água, esse reuso dessa água, né, é só uma ciclagem, porque assim, como ela vai passar pelo processo do solo e retornar, e se aquele solo tiver com muito material, muita decomposição, quanto que esse ciclo, na realidade, o senhor faz no seu projeto lá de reuso? A segunda, terceira reciclagem? Não, o que nós fazemos lá não é reuso, é aproveitamento de água de chuva. Okay. Eu poderia reutilizar essa água se eu tivesse, no fim das parcelas, uma área de drenagem. No caso, eu poderia trabalhar com algum lisímetro. Uma das propostas que eu fiz, inclusive, para o Cândido, foi colocar naquela área, abaixo da estação meteorológica, uma cobertura vegetal e captar a drenagem da água. Ficaria, inclusive, trabalhando de forma como se fosse um lisímetro. Tá? Mas nós não trabalhamos com reuso efetivamente, a gente trabalha com aproveitamento de água de chuva, porque a partir do momento que eu deixo de usar a água potável, né, que vai servir aos alunos da comunidade acadêmica, então eu estou usando para outros fins, estou destinando para outros fins. Né? Não que a agricultura não seja um fim nobre, ele é nobre em si, mas dentro das suas, a qualidade da água para a agricultura é diferente da água para você potabilizar. Eu perguntei então você já requer justamente porque eu já vi alguns processos e para as pessoas entenderem qual é esse seu trabalho. Né? Aí tem uma outra aqui, um questionamento aqui que eu vou responder. Eu vou tomar a liberdade de responder pela minha formação. Pode, você é química, né? Você é química, então você tem... O Henry aqui perguntou, professor Edmilson, qual o tipo de poluição mais difícil de se tratar e que não se deve jogar na água que usamos? Eu vou tomar a liberdade de responder para ele, perguntou do senhor. Por favor. Mas, na realidade, um dos desafios maiores são os metais, né? Para se tratar metais, porque até a parte bacteriológica hoje a gente tem processos de carvão ativado, coisas com platina, que podem estar trabalhando essa parte de bacteriologia, de coliformes, né? Que é do esgoto doméstico, mas trabalhar o metal, ou seja, o lixo jogado com bateria, lítio, cádmio, esses metais mais pesados na água, esse é um grande desafio fazer o tratamento disso. Né? O custo disso é um custo elevado, então acho que eu já devo ter respondido a pergunta dele em relação ao tratamento de água nesse sentido. Tá? Isso na questão de uso doméstico, né?
o melhor efluente para se trabalhar com reuso é o efluente doméstico, porque é matéria orgânica pura. Você não tem metal pesado no esgoto doméstico. E as plantas, elas não translocam metais pesados, até pela própria densidade do átomo, então ela não consegue translocar. O que a gente evita, no caso de trabalhar com água de reuso na agricultura, é utilizar apenas com irrigação localizada diretamente na raiz. Por exemplo, eu não posso cultivar alface, que é uma couve, são folhosas que você vai consumir in natura. Então, quando você trabalha com água de reuso, você tem a possibilidade de ter uma carga de coliformes fecais muito grande, apesar do tratamento, né? Mas você pode utilizar perfeitamente a carga poluente de um esgoto doméstico, ele é perfeitamente aceitável pelas plantas. Aliás, elas até agradecem, né? Exatamente. É porque precisa, né? Então você evita, inclusive, o uso de adubação química para complementar. Né? Exatamente. Pode às vezes ocorrer, muitas vezes, é o processo de salinização, mas isso aí é um processo da própria drenagem que consegue resolver isso. Nós temos, uma precipitação grande aqui em Manaus, então há um processo natural de lavagem do solo, né? Então não há necessidade. Então, acho que o pessoal está perguntando, eu nem sei, porque a gente começou depois das 10 horas, né? Geralmente... A doutora Núbia... Eu acho que nós estamos com crédito, né? Como nós perdemos tempo, nós temos que avançar no tempo também, né? Exatamente, porque é muito rápido, né? A gente vai pensando que... Verdade. Aí vai desenvolvendo. A doutora Núbia botou que muito nitrogênio e fósforo traz problema para o rins e vírus é caro e demorado. Verdade, doutora Núbia. Exatamente. Nem tudo muito em excesso, nem tudo muito em falta, porque até nós mesmos... Na própria água... tem que buscar o ponto de equilíbrio, né? Sim. Acho que tudo demais é um problema e de menos também é um problema. A busca é sempre por equilíbrio, né? Para que a coisa fique sempre aceitável. Professor Edmilson, no reuso dessa água, da precipitação, o senhor faz algum controle de pH, condutividade para determinadas plantas? Nós não fazemos controle de pH não, até porque a qualidade dela é fantástica, não tem melhor do que a água da chuva. Até porque é natural, né? A gente já tem natural. Isso, né? O que pode ocorrer, você, por exemplo, como você faz escola de água lá na nascente do 40, então toda aquela água daquele platô ali, ela escorre para lá. Então você vai ter uma influência do solo e da vegetação. Tanto é que lá você tem uma acidez um pouco baixa, né? Lá no seu ponto de coleta. Sim. Né? Mas na água da chuva que cai no telhado, nós coletamos ali, não tem contato nem com o solo, nem com a vegetação, com a matéria orgânica. Então ela é cristalina, não tem problema, não precisa de tratamento, não precisa de nada. Né? E o pH dela é excelente. Né? Não temos problema de entupimento nos gotejadores, não temos problema nenhum. Não tem interferência. O que às vezes nós temos problemas com água de reuso, dependendo do tipo de tratamento, você vai ter alguns sólidos em suspensão. E esses sólidos em suspensão, a grande maioria deles começa a entupir os emissores. Mas isso aí você pode trabalhar com ácido fosfórico, você consegue desentupir sem problema. Isso aí, no caso, entra a parte de manejo da irrigação, já é uma área mais avançada. Professor Edmilson, eu vou deixar aqui um pedido para o senhor, não sei se pode, né? Porque você é professor do IFAM. Talvez se o senhor puder fazer depois um vídeo para a gente, para nós, para eu colocar aqui, um pequeno vídeo desse processo que o senhor tem lá, né? E eu posso colocar aqui no Instagram, no IG, do como é essa sua plantação, porque eu já vi, mas eu quero levar isso para as pessoas, né? Para elas verem. E como é que o senhor faz isso? Talvez o senhor filmar lá o seu coletor para incentivar. Talvez isso seja um incentivo para as pessoas terem até na própria casa, né? Nas próprias residências. Entendeu? Verdade. Porque são modelos que às vezes a gente precisa levar. A gente fala, aí eu pensei agora, eu vou perguntar se de repente o senhor pode fazer isso para a gente. Então, a pergunta mais simples de se fazer é: quanto chove em Manaus? Qual a precipitação pluviométrica anual?
Aí você vê qual a área do seu telhado. Se o seu telhado tem 100 metros quadrados, se chove 100 milímetros, você tem 100 litros de água por metro quadrado, né? Só que a precipitação de Manaus, ela é, em média, 2.500 a 2.700 milímetros ano. Então, nós temos bastante água, certo? Água que dá, inclusive, para abastecer toda a casa, sem problema nenhum. Tá? E a chuva aqui, ela é bem distribuída ao longo do ano. A gente só tem 3 meses que chove pouco, que é julho, agosto e setembro. Os outros meses chove praticamente quase todo dia. E né? a gente está até sofrendo mudanças, né, na relação a isso, porque Exatamente. a gente Está havendo um deslocamento temporal, né, do caso os meses eles tendem a mudar. Julho está chovendo ainda, talvez agosto, setembro e outubro é que seja os meses mais secos, né? Que está havendo a transferência dos meses, né? Exatamente. Tudo está mudando, né? Sim. 2020 nem começou ainda, né? Estamos no mês de julho, 2020 nem começou ainda. Então, a gente precisa saber o que é que vai fazer com esse ano. Precisa saber o que é que vai fazer com o ensino. Né? Então, nós temos, um dos nossos desafios hoje é como voltar às aulas. Ontem eu escutei umas coisas assim que me deixaram... A gente já pensa nisso na realidade, mas assim, os adolescentes e as crianças, elas gostam de se abraçar, né? Gostam de interagir. Verdade. Então, assim, tem alguns relatos de algumas pessoas que eu escutei falando assim que as crianças queriam abraçar umas às outras, que algumas escolas já voltaram. E elas se sentiram frustradas com isso, né? Então, verdade. É complicado, né? Mas, assim, eu acredito, eu sou muito otimista e positiva que tudo isso já está passando, vai passar, que vai estar deixando lições. Está deixando lições. Vai deixar algumas lições muito positivas, né? A maioria positivas, né? Sim, com certeza. E a gente espera superar isso o mais breve possível. Com certeza. E a primeira coisa que a gente tem que fazer é se educar com relação aos nossos próprios hábitos, né? Exatamente. Hoje em dia, por exemplo, usar máscara é uma coisa que a gente talvez fosse até improvável na região norte, né? Em função do calor, né? Hoje em dia, o uso da máscara faz parte, inclusive, do seu uniforme, digamos assim. Você, do mesmo jeito que você não consegue sair sem celular, você não vai conseguir sair sem máscara. Outro dia eu saí... Não que a lei te obrigue a usar, mas é porque há uma necessidade de você se respeitar e respeitar o próximo. Sim, não é uma lei que vai dizer, não, eu tenho que usar máscara. Não, porque os países onde o uso da máscara ele é um hábito, não é a lei que obriga. As pessoas que entendem que se eu tiver resfriado, eu vou transmitir para alguém, então eu vou procurar não fazer isso. Exatamente. Né? Mas é uma questão só de educação, não é uma questão de você dizer, não, o governo disse que eu tenho que usar máscara, vou receber multa. Não, mas talvez não é bem por aí. Educação e respeito com o próximo, né? Eu acho que isso mais do que nunca, né? Eu recebi uma mensagenzinha aqui, Edmilson, que falta 1 minuto e 52 para encerrar a nossa live no Instagram. Então, para não encerrar de uma vez, como já aconteceu outra vez, e eu me senti um pouco ruim de não ter agradecido a participação, então vamos começar. É isso mesmo, doutora Nubia, a responsabilidade social com o próximo e com a sociedade. Então, eu vou começar agradecendo a todos que estão aqui, né, assistindo, tiraram uma horinha para compartilhar esse momento de um bate-papo científico, de ideias, sugestões, né? Quero agradecer que o senhor aceitou meu convite, tá? Vamos fazer esse trabalho de formiguinha aí para o nosso planeta, para a nossa Amazônia, para os alunos, para esse futuro dessa educação aí. Vamos modificar isso, né? Começar a modificar isso. Eu acredito muito nisso, eu não sou do tipo que, não, isso é impossível. Não, eu acredito que é possível. A gente tem que fazer a nossa parte, tá? E eu quero deixar o restante com o senhor, que falta 39 segundos. 40 segundos, Então, olha, Elaine, acho que começou a pegar agora o
computador, mas chegou tarde demais. Ah, Então, eu quero agradecer a você pelo convite, quero agradecer a cada um de vocês que estão nos assistindo, né?